Olá, pessoal! Neste ano, houveram grandes mudanças na legislação e muitas medidas provisórias foram criadas. A última foi a medida provisória 905, que foi publicada agora no dia 12 de novembro. E é sobre ela que eu vou falar com você hoje. Eu sou a Luciana, especialista da área trabalhista e previdenciária aqui da Astec Contabilidade. Bom, pessoal, como vocês sabem, trata-se de uma medida provisória. E como toda medida provisória, ela tem que ser aprovada pelo Legislativo. Isso tem um prazo, né? São 60 dias e ela pode ser prorrogada por mais 60 dias. Além disso, essa medida provisória tem vários pontos que precisam ser esclarecidos. E isso deve ocorrer em breve através de algum ato legal do Ministério da Economia. Então, está tudo muito recente. Nós estudamos, né? E viemos fazer um resumo para vocês, até porque, como foi noticiado aí em todas as mídias, vários clientes já estão ligando e perguntando sobre as alterações, as novidades dessa medida provisória. Uma das principais novidades foi a criação do contrato verde-amarelo. É uma nova modalidade de contrato de trabalho, onde o objetivo é se criar novos postos de trabalho para os jovens com idade entre 18 e 29 anos e que ainda não tenham tido o seu primeiro emprego. Então, aí eu já falei dois requisitos desse contrato. A idade, entre 18 e 29 anos, que esse jovem ainda não tenha tido o seu primeiro emprego e que seja para novos postos de trabalho. A medida provisória prevê que algumas formas de contrato anterior não serão consideradas para fins de caracterização do primeiro emprego. São elas o contrato de aprendizagem, o contrato de experiência, o intermitente e o trabalho avulso. Então, se a empresa for contratar um empregado para essa modalidade de contrato verde-amarelo, caso ele já tenha um vínculo anterior, ela precisa checar se esse vínculo se trata de alguma dessas opções. Se for, a empresa pode contratar como contrato verde-amarelo. Agora, se for outro tipo de vínculo, não pode, porque é exclusivo para o primeiro emprego. É um contrato por prazo determinado, então o prazo máximo dele é de 24 meses e pode haver prorrogações, porque a MP ela excetua a aplicação do artigo 451 da CLT, então pode haver prorrogações. O empregador pode contratar, por exemplo, por 3 meses, prorrogar por 3 meses, depois por mais por 3 meses, enfim, pode fazer quantas prorrogações quiser. E o prazo máximo só não pode passar desses 24 meses. Quando terminar esse prazo, se não houver manifestação das partes para a extinção desse contrato, ele se torna indeterminado automaticamente. O prazo para as empresas fazerem essa contratação é a partir de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022. E, repetindo, por um prazo de máximo de 24 meses. Então, se a empresa fizer uma contratação lá em dezembro de 2022, esse contrato vai vigorar até dezembro de 2024, porque o prazo é de 2 anos, prazo máximo, e o período que ela pode contratar é até 31 de dezembro de 2022. Tem um outro requisito que é em relação ao salário. O valor máximo do salário desse tipo de contrato é de um salário mínimo e meio, salário mínimo nacional, que hoje totaliza o valor de R$ 1.497. Voltando até sobre a criação de novos postos de trabalho, a medida provisória prevê que para se calcular essa criação de novos postos, será feita uma média dos empregados que a empresa tem entre janeiro e outubro de 2019. E a partir dessa média, a empresa pode contratar até 20% de empregados nessa modalidade de contrato verde-amarelo. Então, um exemplo, se a empresa até a média de janeiro a outubro deu 100 empregados, ela pode em janeiro contratar 20 empregados nessa modalidade. E tem também uma previsão para empresas menores que tenham até 10 empregados, ela pode contratar 2 empregados nessa modalidade. Então, se ela tiver 3 empregados, ela pode contratar 2. Se ela tiver 5, ela pode contratar 2.
Se ela tiver 7, ela pode contratar 2. Acima de 10 é que vai ser aplicado essa alíquota de 20% para encontrar a cota de contratação que ela pode fazer nesse período. Essa modalidade de contrato pode ser aplicado em qualquer segmento, em qualquer tipo de atividade e em qualquer cargo, função que o empregado venha exercer. A empresa só não pode sair dispensando seus empregados para contratá-los nessa modalidade, já que é aplicado apenas para a criação de novos postos de trabalho. A MP também prevê a possibilidade de se pagar mensalmente a esse empregado o 13º e as férias proporcionais. Isso não é obrigatório, vai depender de um acordo entre as partes, mas é possível ser pago mensalmente o 13º e as férias proporcionais. Também é possível acordar entre as partes o pagamento mensal da multa rescisória, aquela dos 40%, numa dispensa sem justa causa de um emprego normal, né? Aqui, ela vai ser reduzida em 20%. Então, a multa aqui é 40% para o empregado normal seletista. Aqui, para o trabalhador do contrato verde e amarelo, a multa é de 20%. E, como eu disse, pode ser acordado o pagamento mensal. E agora uma novidade bem diferente do que a gente já viu, é que essa multa vai ser paga em qualquer modalidade de desligamento do empregado, até mesmo na dispensa por justa causa. Tá? Então, foi reduzida a multa para 20%, porém, ela vai ser aplicada em qualquer tipo de desligamento, o empregado vai ter direito a essa multa. Se a empresa já foi pagando mensalmente, na rescisão final, ela não vai ter que pagar. Mas se não, no final, seja qual for o motivo, ou até por quebra, né, do contrato antecipado, essa multa é devida. Falando em quebra, nessa situação, se a empresa fez, por exemplo, o contrato por 4 meses e depois de 2 meses ela não quer mais esse trabalhador, ou vice-versa, né? Não é aplicado aqui aquela indenização do contrato de experiência, onde se paga metade dos dias que faltam para terminar o contrato. Aqui não, vai ser aplicado a cláusula assecuratória do direito recíproco, onde vai ser pago o aviso prévio. Então, se a empresa quiser fazer o contrato por 1 ano, ela pode fazer, e se depois de 2 meses, 3 meses, enfim, ela quiser extinguir, vai ser devido o aviso prévio normal para esse trabalhador. Vamos falar de algumas vantagens para a empresa nesse tipo de contratação. A maior vantagem é em relação ao INSS patronal, que a empresa fica isenta desse pagamento nesse tipo de contrato. Tá? Então, nós temos o INSS patronal, que a alíquota é 20%, e a alíquota do Sistema S, que é aquelas outras entidades, Salário Educação, SESI, SESC, SEBRAE, INCRA, enfim, normalmente, dependendo do segmento, totaliza 5,8% da folha. Então, a empresa que não for optante pelo Simples, tá? Porque aquela que for optante pelo Simples, ela já não paga esse INSS patronal sobre a folha de pagamento, dependendo também do anexo que ela tiver enquadrada. Mas se ela não for optante pelo Simples, optante pelo lucro real ou lucro presumido, para essa modalidade de contrato, ela não vai pagar esse INSS patronal e nem a alíquota do Sistema S. Além disso, também foi reduzida a alíquota do FGTS, que diminuiu de 8% para 2%. Então, essas são as principais vantagens em relação aos tributos, né, dessa modalidade de contrato. Como eu falei, esse tipo de contrato pode ser feito em qualquer atividade, em qualquer cargo. E há uma previsão também em relação às atividades em que o empregado fica exposto ao perigo. É possível, né, o empregador pode contratar um seguro de acidentes pessoais, seguro de vida, de acidentes pessoais, para o empregado que estiver exposto, para esse empregado, né, do contrato verde e amarelo, que estiver exposto ao perigo. Não é obrigatório, mas caso ela contrate esse seguro, o adicional da periculosidade vai ser reduzido para 5%, enquanto numa situação normal em que ela não contrate esse seguro, a empresa vai pagar 30% normal, né, de adicional
de periculosidade. A MP traz várias outras questões, inclusive em relação à duração de trabalho desse contrato, mas ela repete o que já é aplicado em outros vínculos, né, normais. A duração do trabalho, que o excesso de horas extras é no máximo 2, enfim, que pode ser feito compensação semanal, que pode ser feito banco de horas. Então, isso aí, ela só vem repetindo o que já é previsto em outras situações. Inclusive, esse empregado tem todos os direitos previstos na CLT e na Convenção Coletiva de Trabalho, desde que não entre em conflito com a medida provisória. Ok? Então, por exemplo, se houver outros benefícios na convenção, um exemplo, vale-refeição, não está entrando em conflito nenhum com a MP. Então, a empresa tem que conceder esse benefício normalmente para esse trabalhador. E mesma coisa a CLT, o que não entrar em conflito, ele tem todos os direitos. Ok, pessoal? Então, essas são as principais novidades, as principais mudanças dessa modalidade de contrato a prazo determinado, chamado contrato verde e amarelo. Além dessa criação dessa modalidade de contrato, a MP trouxe várias outras mudanças. Eu vou falar de algumas principais aqui que vai impactar aí nas empresas, principalmente, né? Uma delas é finalmente, né, o fim daquela cobrança da contribuição social de 10% que incide sobre o saldo do FGTS do empregado em caso de dispensa sem justa causa. Então, a empresa dispensou o empregado, ela tinha que pagar a multa dos 40% sobre o saldo do FGTS. E além dos 40% que ia para o trabalhador, a empresa também tinha que recolher a contribuição social, na alíquota de 10% sobre esse saldo. Então, finalmente, a partir de janeiro, vai deixar de ser cobrada essa contribuição social, nessa alíquota de 10%. Outra alteração é em relação ao acidente de trabalho, que a medida provisória trouxe, também era um assunto já bastante polêmico e discutido, né? E a medida provisória trouxe claramente que deixa de ser considerado como acidente de trabalho o acidente de trajeto, aquele acidente de percurso do empregado, trabalho-casa, casa-trabalho, que era considerado como acidente de trabalho. Então, se o empregado se acidentasse nesse percurso, né, enfim, um acidente de trânsito, atropelamento, qualquer coisa nesse percurso, a empresa ficava com o encargo de, durante todo esse afastamento, recolher o FGTS, que é de 8%, então se o empregado ficasse um ano afastado, a empresa ia ter que continuar recolhendo esse FGTS de 8%, e também ele teria direito à estabilidade de emprego de 1 ano após a alta do INSS. Então, agora, com o fim dessa caracterização do acidente de percurso como acidente de trabalho, o empregado vai ter direito ao afastamento normal pelo INSS, mas como auxílio-doença. Então, a empresa não tem mais esse encargo de recolher o FGTS durante o período do afastamento e ele também não vai ter a estabilidade após a alta do INSS. Aí lembrando que a empresa precisa sempre consultar a convenção coletiva de trabalho, porque a lei não prevê essa estabilidade do auxílio-doença, né? Do empregado que retorna do auxílio-doença, mas algumas convenções coletivas prevêem, então, normalmente são mais curtas, de 1 mês, 2 no máximo, mas é importante checar antes de fazer o desligamento desse empregado. Tem aqui também sobre a autorização do trabalho aos domingos. Isso também veio mais para regulamentar uma situação que na prática já vinha acontecendo, mas que agora está autorizado todo o segmento, indústria, comércio, prestação de serviços, todo o segmento pode abrir aos domingos, tá? E há uma previsão aqui das folgas que tem que coincidir pelo menos uma vez a cada 4 semanas para o empregado que trabalha no setor do comércio e prestação de serviços. E para o empregado do setor da indústria, essa folga tem que coincidir com um domingo, pelo menos uma vez a cada 7 semanas. Então não precisa mais pedir a autorização para a Secretaria do Trabalho para abrir. Qualquer empresa de qualquer segmento pode abrir aos domingos. E por fim, sobre o seguro-desemprego, que vai passar a ser tributado, o pagamento das parcelas vai começar a ser tributado a partir de março, né, de 2020. Será descontado da parcela do seguro-desemprego o INSS. Até então o empregado recebia esse valor bruto sem nenhum desconto.
e agora ele passa a ter o desconto do INSS. Em contrapartida, esse tempo, esses meses que o empregado recebe o seguro-desemprego, ele será computado como tempo de serviço, tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefícios da Previdência, tá? Então, ele vai contribuir, mas esse tempo vai ser computado. Ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, se ele fez algum sentido para você, não deixe de compartilhar com outras pessoas. E se você tiver dúvidas e até sugestões de temas para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. E se você tem interesse em assuntos práticos do mundo empresarial, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima!